lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje refletindo rapidamente sobre um ponto que eu já mencionei aqui algumas vezes, mas a gente pode reciclar, a gente pode olhar de pontos de vista diferentes. Porque eu recebi recentemente um quadrinho, uma piada, que fazia referência ao seriado Ruptura, que é baseado na ideia de um mundo distópico, mais ou menos futuro, mais ou menos presente, no qual uma determinada empresa, a Lumon, tem um piso no qual estão funcionários que são submetidos à ruptura, à cisão. É um procedimento cerebral no qual se implanta um chip que faz com que as memórias dessas pessoas estejam desconectadas umas das outras. Os trabalhadores desse determinado piso, quando entram no prédio da empresa e pegam o elevador, tem esse chip acionado, as memórias deles, de quem eles são fora da empresa, se cortam e eles passam a ser as pessoas que eles são só dentro da empresa. A partir dessa premissa, a piadinha fazia referência a pessoas que são submetidas a esse processo de separação das memórias e daí, numa das vidas, elas se indignam com os atos horrorosos dos autores e na outra elas se divertem com as obras desses mesmos autores, fazendo a sugestão de que há uma relação intrínseca entre autor e obra. Voltemos a esse tema mais uma vez. Já tratei dele aqui e não só teoricamente, como na leitura de vários poemas. Uma das coisas importantes que já faz muito tempo que a gente está refletindo quando fala de obras é que as obras têm uma independência e uma lógica interna. Isso foi o que o Aristóteles já notou na primeira obra inteiramente dedicada à poesia, que ele escreve no século IV a.C., a Poética. A boa tragédia, a boa epopeia, tem que ter uma lógica interna. E quando ele está falando de lógica interna, notem que ele não está falando, tem que ter um autor decente. Existem um monte de situações em que sim, o indivíduo que faz uma obra tem suas responsabilidades e tem uma conexão direta com o uso que ele faz dessas obras. Vamos lembrar que as tragédias todas da antiguidade estavam intimamente ligadas às questões políticas de Atenas. Agora, achar que a postura política do autor, do Sófocles, ou do Ésquilo, ou do Eurípides, desmerece a qualidade da obra dele, é dar um passo que é complicado. Para essa situação, a gente pode imaginar, inclusive, dois cenários fictícios aqui, claro. Uma é de obras sobre cujos autores a gente não sabe nada. Essas obras são perversas, ruins ou boas? Tudo vai depender, claro, da obra. À medida que se descubram elementos sobre a vida dos autores, isso pode modificar um monte de coisas, pode modificar compreensões. Um ponto, inclusive, que já foi tratado ficcionalmente pelo Jorge Luis Borges no conto maravilhoso Pierre Menard, autor do Quixote. O outro cenário é imaginar pessoas boas, pessoas muito legais. Vamos olhar para as obras delas. Elas são necessariamente boas porque as pessoas são legais? Muitas vezes não. Muitas vezes pessoas excelentes produzem obras lastimáveis. E aqui é que está o ponto fundamental. É a gente entender que, sim, claro, a obra tem, em vários níveis, uma ligação mais ou menos direta com a pessoa que a concebeu, mas a partir do momento em que ela está no mundo, ela adquire uma independência fundamental que é imprescindível de ser observada. Temos que notar que uma obra sobrevive ao seu autor. Se eu matar o autor, a obra continua. Se eu apagar a obra,
o autor continua. Não é como acontecia ainda no século XVIII, que a gente tinha algumas obras queimadas e o autor muitas vezes foi queimado em efígie. Isso aconteceu com o Cavaleiro de Oliveira, um nobre português que morava no exílio fazia muitos anos, escrevia sobre a sociedade portuguesa, foi considerado pela Inquisição uma figura perniciosa e foi queimado em efígie. O retrato dele foi queimado. Isso apagou a obra dele? Não, não apagou. O quadrinho que eu mencionei comete esse erro, que na verdade é um erro patrocinado, incentivado pelo nosso bom e velho romantismo, que procura retomar essa ligação supostamente umbilical entre obra e autor, justamente porque ele tenta se livrar das supostas amarras da tradição para se sustentar em cima do valor do gênio individual. Agora, o gênio individual não pode dar significado para uma obra se a gente não fizer uma conexão também umbilical entre essa obra e esse gênio, entre o que é esse indivíduo e o que é a obra. Nesse sentido, a gente está quase voltando a um platonismo de que a obra tem que ser verdadeira, bela e boa. Essas três coisas são fundamentais. Mas daí, o que aconteceu? O Platão teve que colocar para fora da sua república ideal o poeta, porque ele descobriu que não dava para juntar todas essas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente pode manter certos poetas, manter certas obras, tirar certas obras, tirar certos poetas.